Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui, mesmo à distância. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus que está aqui, está na sua casa. E eu tenho certeza que Ele tem reservado algo poderoso para a nossa vida nessa noite. Eu queria começar fazendo a leitura do Salmo 95, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Venham à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande, o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. E é com essa intenção no nosso coração, nós estamos começando esse culto para adorar o nome do Senhor. Eu queria que você de fato fizesse um esforço, um exercício, porque eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir se concentrar, mas nós estamos aqui para cultuar esse Deus que fez os céus, a terra, o mar. Esse Deus poderoso que é digno de toda honra, glória e louvor. E nós estamos começando esse culto na certeza que o Senhor tem preparado algo especial para o meu coração, para o seu coração. Eu quero fazer uma oração pela minha vida, pela sua vida, e logo em seguida nós vamos ter um tempo de louvor, nós vamos cantar sobre essa vida eterna que nós temos só em Cristo Jesus, e eu tenho certeza que essa noite será uma noite de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa trazer vida para o nosso coração. Nós estamos alegres pela oportunidade de poder te render graças e culto, como o salmista diz. Tu és o Deus, o único merecedor do nosso louvor, Pai. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, mas nós amamos a um Deus perfeito, que nos ajuda e que nos traz salvação. Obrigado por essa noite e traga salvação, discernimento ao teu povo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde quer que você esteja. Amém. Que Deus te abençoe e vamos celebrar esse Deus. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
faça se estou em meio ao fogo? Outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, sei que tua verdade não falhará. Eu sei sozinho não estarei. Eu sei sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei sozinho não estarei. Eu sei sozinho não estarei. Haverá um outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às nuvens.
Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Ô amigos, que saudade de vocês. Eu tenho certeza que todos nós estamos com saudade do nosso ajuntamento. Por enquanto temos que fazer esse culto, mesmo à distância, mas nós cremos que a presença do Senhor é real. Que músicas lindas, é muito bom ver a nossa igreja viva, apesar do nosso distanciamento, mas muita coisa tem acontecido. Mas eu quero saudar todos vocês que porventura estão aqui nos assistindo pela primeira vez, ou estão começando a assistir a ponte aqui, ou cultuar junto conosco pela primeira vez. Se esse é o seu caso, nos deixe saber, entre em contato conosco, dá um oi pra gente aí no chat. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Nós somos a Ponte, uma igreja que através do relacionamento, da cultura e do serviço tem tentado propagar o Evangelho, a boa notícia que Jesus Cristo trouxe para nós. É muito bom, mesmo à distância, ser igreja, ver a nossa igreja tão viva. Eu queria só lembrar você que todas as terças-feiras nós estamos tendo nosso culto de oração. É um tempo de fato da gente parar, de acalmar nosso coração, de poder buscar ao Senhor. Nosso pastor Guilherme Alves tem nos liderado nesse tempo tão especial, de louvor também com a nossa equipe. Toda terça-feira às 20 horas nós temos esse encontro marcado. Lembrando também, tem muita coisa acontecendo na Ponte, GR de bolso, gabinete virtual. Nos siga nas redes sociais e, por favor, eu sempre também sonhei falar isso, assine nosso canal aqui no YouTube, ative as notificações, é muito importante isso para nós também. Então agora, se você está no YouTube aí no celular, é só apertar o botãozinho, isso é muito importante para nós, então nos ajude a propagar essa mensagem, tá joia? Meu irmão, minha irmã, nós vamos partir para um tempo muito especial da nossa comunhão aqui, que é nosso tempo de generosidade. Eu queria contar uma história para você. Na última quarta-feira, aqui na nossa igreja em Boa Viagem, eu tive a oportunidade de participar de uma, digamos assim, tirar a cesta básica que havia chegado de um caminhão lá de São Paulo. E a gente retirou mais de 1.600 cestas básicas para dentro da ponte e agora essas cestas básicas vão chegar em várias comunidades. A parceria da ponte, com o Novo Jeito, muita coisa legal está acontecendo. Mas algo me marcou nessa retirada. Primeiro que, rapaz, era pesada a cesta básica, eu estava dentro do caminhão ajudando aquele pessoal e perto de mim tinha um rapaz, o seu nome era Anderson. E o Anderson me conhecia, a gente começou a trocar um pouco de ideia, conversar. E quando a gente parou, eu acho que depois de ter descarregado umas 800 cestas básicas, a gente sentou para conversar um pouco. E o Anderson contou uma história que marcou a minha vida. O Anderson falou assim: pastor, eu queria agradecer porque a igreja de vocês tem abençoado muito a comunidade, não só com cesta básica, mas com as quentinhas. E é muito importante isso, porque eu fui alguém que foi fruto dessa graça, digamos assim, dessas comidas que chegavam na rua. Ele falou: mas como assim, Anderson? Ele falou: porque o lugar onde vocês estão entregando quentinha foi um lugar onde eu morei por 4 anos. Eu falei assim: como assim? Ele: eu morei quase 4 anos na pracinha de Boa Viagem. Eu falei: você? E assim, eu fiquei impressionado porque a gente de fato julga e o Anderson, assim, uma pessoa arrumada, você não diria sobre o passado dele olhando para ele agora. E eu não tenho medo de falar isso porque algumas pessoas: poxa, o pastor está julgando. Eu estou sendo bastante sincero porque um homem assim, que fala bem, um homem com uma estrutura na perspectiva de saber se portar. Eu falei: como assim, Anderson? Ele fez: pois é, pastor, eu estava ali, eu era drogado, viciado em crack e eu fui resgatado onde eu estava no fundo do poço. E eu fui levado para uma casa de recuperação, eu estou com alguns amigos que estão lá hoje internados. Eu deveria ter ficado só 7 meses para fazer o projeto de desintoxicação e de tratamento, mas eu acabei ficando quase 3 anos e hoje eu sou voluntário para ajudar esses irmãos. E tinha alguns irmãos nessa casa de recuperação que estão nesse processo nos ajudando. E é impressionante, irmãos, porque ele contando essa história, eu quase que chorando ouvindo aquela história, porque ele falou o seguinte: aqui pertinho, pastor, da igreja Boa Viagem, tem um supermercado muito grande. E era o supermercado onde eu costumava furtar. Eu roubava para comer ou para vender para droga. E hoje, pela graça de Deus, 4 anos se passaram de quando eu fui liberto. E hoje eu sou um dos chefes da segurança desse supermercado. Meu irmão, minha irmã, eu fiquei sem acreditar. Mas essa graça, de fato, ela é às vezes inacreditável, é uma coisa que a gente não consegue entender. E por que eu estou falando isso nesse momento de generosidade? Porque às vezes a gente acha que uma quentinha, uma cesta básica, que simplesmente é um bem comum. Não, irmãos, isso é espiritual. O seu dízimo e a sua oferta têm transformado vidas. E junto com essa quentinha, com a cesta básica, nós precisamos levar o amor de Cristo. É quando a gente entende, por exemplo, ouvindo o Anderson, que agora está lá servindo para que outras pessoas sejam beneficiadas, como ele foi um dia, quando Jesus diz que é muito melhor dar
do que receber. E nessa expectativa que nós temos de sermos abençoados, não pelo que nós podemos produzir, mas é pelo que Cristo já fez por nós, eu queria te encorajar nesse momento a você, de fato, trazer o seu dízimo, a sua oferta. As nossas contas estão aqui, o QR Code com o PicPay também, se assim você preferir. Mas preste atenção, a sua generosidade tem transformado vidas. E eu tenho, de fato, assim, me empenhado muito para que a gente consiga, através da graça de Deus, conhecer mais Andersons. E Anderson, se você tem nos assistido, cara, você foi inspiração para a minha vida e eu tenho certeza que agora para a nossa igreja. Que Deus te abençoe, Anderson, e todos vocês que hoje entendem que hoje é muito melhor dar do que receber. Participe conosco com alegria, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o rei.
sempre. Amém. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Existe um escritor chamado Charles Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll. Ele escreveu uma obra que ficou imortalizada aí na literatura mundial, chamada Alice no País das Maravilhas. Essa obra foi lançada em 1865, se não me engano. E essa história fala sobre Alice, uma menina curiosa, e a sua história começa ela num bosque, apreciando a floresta, e dentro desse bosque ela encontra um coelho branco, com um relógio na mão, aparentemente apressado. E ela, por ser curiosa, foi atrás do coelho, começou a seguir esse coelho.
Mais para frente ela viu que esse coelho entrou numa toca. Já que Alice é curiosa, ela foi tentar enxergar o que tinha dentro dessa toca. E por conta da sua curiosidade, ela acabou caindo dentro da toca do coelho. E essa toca transportou ela para um novo mundo. Um mundo totalmente diferente no qual ela vivia. Uma realidade totalmente ao contrário daquilo que ela estava acostumada a viver. E ela foi confrontada com esse choque de realidade. Ela se deparou com um absurdo, ela se deparou com coisas impossíveis. Ela viu animais falarem, coisas totalmente inusitadas. Dentre essas coisas inusitadas que Alice se deparou nesse novo mundo, né, um exemplo disso, ela estava caminhando perdida, não sabia para onde ir, e no meio da sua caminhada ela encontra um gato, né, um gato irônico, sarcástico, né, ele tinha essa capacidade de mudar o seu formato, de ficar invisível, e também falava, né? E quando ela se deparou com esse gato, ela, né, depositou a sua esperança nesse gato e falou: para onde essa estrada está me levando? E o gato responde: para onde você quer ir? E ela fala: não sei, estou perdida. E ele fala: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Interessante, isso nos faz refletir: para onde estamos indo? Sabemos o destino dos nossos caminhos? Outra coisa interessante também nessa história é que Alice, ela vê uma rainha que começa a realizar algumas execuções, cortar algumas cabeças. E aquilo assustou muito, né, Alice, e ela foi perguntar para a rainha: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E a rainha responde: não sei. Mas como assim não sabe? Não, é porque hoje é a execução, né? Amanhã é o julgamento e depois de amanhã é o crime. Aí Alice achou estranho, mas isso não faz sentido. Aqui faz. Aqui faz sentido. Então, a história de Alice no País das Maravilhas nos ensina muita coisa, porque é uma história aparentemente infantil, mas é um ensinamento filosófico extremamente profundo. Ela tem estética infantil e formato infantil. Não foi a Disney que inventou Alice. E ela nos ensina muita coisa, né? Dentre elas, muitas vezes o que parece ser ilógico se conecta com a realidade. E muitas vezes aquilo que parece ser real na nossa vida é uma fantasia, é algo que se desconecta daquilo que é essencial. Vivemos ilusões. Muito do que parece ser real é fake dentro de nós. E essa história nos ensina muito. Mas você deve estar perguntando: Diego, o filme que acabou de aparecer aqui não foi Alice, foi Matrix. Mas Matrix tem tudo a ver com Alice no País das Maravilhas, porque esse filme Matrix foi praticamente, né, totalmente inspirado nessa história de Alice, né? Nesse filme Matrix, a nossa Alice não é uma mulher, é um homem, é Neo. E Neo é o protagonista, interpretado por Keanu Reeves, e ele tinha uma vida pacata, uma rotina enfadonha, algo sem muita emoção. Ele era um programador, trabalhava para uma multinacional, mas aquela rotina trazia para ele um conforto. Ele tinha uma vida aparentemente confortável. E no meio da sua programação aparece uma mensagem no computador: siga o coelho branco. Ele achou estranho, e naquele mesmo instante que ele leu essa mensagem, tocou a campainha da sua casa, e tinha um grupo de pessoas na porta da sua casa. Dentre essas pessoas, uma mulher com uma tatuagem de um coelho branco. Ele começou a conectar os pontos, achou estranho aquilo. Aquela mulher foi embora e ele, com a sua curiosidade, começou a seguir aquela mulher. E o fato de ele estar seguindo aquela mulher, ele foi transportado para uma realidade, para um novo mundo, para aquilo que de fato é real. Então Neo, ele conseguia comparar a realidade no qual ele vivia com a realidade no qual ele foi conectado através dessa mulher. E nessa cena que a gente acabou de ver, a gente vê uma conversa, um diálogo entre Neo e Morfeu. Morfeu, esse homem misterioso, de óculos escuros. E ele faz essa pergunta para Neo, uma escolha. Neo, agora você viu as duas realidades, uma realidade que é uma ilusão no qual você vivia, e a outra que é de fato a verdadeira realidade, a essência. Você agora, a partir de agora, você tem que escolher quais dessas duas
realidades você quer viver? E ele mostra essas duas pílulas, sendo que uma ele volta para a sua vida normal, para a sua rotina, né, para a sua realidade falsa, porém confortável, ou a pílula que conecta ele para dentro da toca do coelho, para dentro da realidade. E Neil, ele pensa um pouquinho, não demora muito para pensar, e toma a pílula que conecta ele para a realidade no qual ele iria desfrutar no decorrer do filme. Não quero contar spoilers, depois você assiste, por mais, né, que seja um clássico, né? Mas o que me fascina nessas duas histórias e que me faz entender de uma forma mais clara e que eu queria compartilhar com vocês é que, não sei para você, meu irmão, minha irmã, mas essa história de Neo, de Matrix e de Alice, ela se conecta muito com o Evangelho. Ela tem umas conexões muito profundas com o Evangelho. Porque se você for ler a Bíblia, né, eu tenho essas crises muitas vezes, tem algumas histórias que para mim são absurdos, né? Ela me conecta, as histórias da Bíblia, ela me conecta com realidades absurdas, com realidades impossíveis, coisas que parecem ser surreais, né, fantasiosas, mas são de fato coisas que existem, que existiram e que devem ser cada vez mais presentes na nossa vida. E você se depara com essas conexões nas histórias da Bíblia. Na Bíblia eu consigo encontrar algumas Alices, na Bíblia eu consigo encontrar o coelho branco, na Bíblia eu consigo encontrar, né, essa caminhada até a toca, né? Não é o ministério de adolescentes, é outra toca. Mas, dentre essas histórias da Bíblia que eu queria contar para vocês, a que mais me fascina e que se conecta com isso que a gente acabou de falar é a história de Moisés. Moisés, eu considero que Moisés ele foi uma Alice. E se você for ver a história dele, eu vou contar de uma forma bem rápida, caso você não conheça. Moisés, ele era um hebreu, mas que teve uma vida de príncipe. Ele era um hebreu com vida de egípcio. Ele foi adotado pela filha do faraó, muito novo, e ele cresceu nesse contexto de palácios, uma vida de príncipe, com regalias e confortos. Ele cresceu nesse contexto. Ele viveu por 40 anos dentro desse contexto, inserido nesse contexto. Mas chegou um momento que ele saiu do seu ambiente no qual ele estava acostumado a viver, e ele foi conectado para uma nova realidade. Ele de fato entrou na toca em um determinado momento. Você vê que Moisés ele se confronta com uma realidade cruel. Ele vê o seu povo sendo oprimido. Ele vê o seu povo sofrendo. Ele vê o seu povo sofrendo injustiças. E isso foi um choque de realidade na vida de Moisés. Ele se confrontou com aquele absurdo. E ele teve um impulso, né, que muitos sabem que ele fez. Ele tentou impedir aquele absurdo. Mas uma das suas primeiras reações foi fugir. Quando a gente se confronta com algumas realidades que machucam, o nosso reflexo muitas vezes é fugir, é fingir que ele não existe mais. Aquilo que os nossos olhos não vê, muitas vezes o coração não sente. De fato, ele não quis enxergar aquilo para não sentir aquela dor no coração. E a Bíblia nos mostra que ele fugiu e foi para o deserto. Foi para Midian, né, para fugir daquela realidade. Mas o fato dele estar distante da realidade não tirou, né, a dor, não tirou o pensamento. Ele estava conectado através das memórias, das inquietações. Eu tenho certeza que aquilo que ele viu tirou o sono de Moisés por muitos e muitos anos. E Moisés viveu por 40 anos nesse deserto. Ele casou, virou pastor de ovelhas. E eu acredito que aquela semente do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério estava crescendo, estava incomodando, até que chegou um ponto que Deus chamou ele para uma missão. Deus, através da sarça, falou: Moisés, o seu lugar não é aqui no deserto. E o lugar do seu povo não é lá no Egito. Você precisa voltar para o Egito para resgatar o seu povo, porque eu preparei uma terra para vocês. Uma terra no qual vocês vão viver com dignidade.
O seu lugar não é aqui, mas é lá. E Deus faz esse chamado para Moisés e fala: você precisa voltar para o Egito e convencer Faraó para libertar o seu povo. Mas Moisés, ele não tomou uma decisão tão rápida como a que Nil teve. É como se Deus estivesse mostrando as duas opções. Ou você vive essa vida medíocre no deserto, porém confortável, ou você volta para o Egito e resgate meu povo. E Moisés ele demorou para tomar essa decisão. Ele questionou Deus e colocou alguns empecilhos para atrapalhar esse processo. Se você for encontrar lá, você vai encontrar lá no livro de Êxodos, capítulo 3, no versículo 11, você começa a ver o primeiro questionamento de Moisés. Ele fala: mas Deus, quem sou eu para peitar Faraó? Quem sou eu? E Deus responde: eu estarei contigo, Moisés. Se você for lá no versículo 13, Moisés ele ainda insiste nisso, né? Certo, tá, eu vou lá falar com o Faraó, mas eu vou falar isso em nome de quem? Né? Como eu te apresento para o Faraó, Deus? Aí Deus responde: eu sou o que sou, me apresente como eu sou. No capítulo 4, versículo 1, você vê: tá certo, tudo bem, Deus. Mas se o pessoal não acreditar em mim, eu vou ser taxado como louco. O pessoal vai rir da minha cara, né? E nisso, quando Moisés estava falando isso para Deus, ele estava com uma vara na mão. E Deus fala: pega essa vara que você está na mão e jogue no chão. Ele fez isso e a vara se transformou em cobra. Tá vendo? Eu estou no comando, Moisés. Confia em mim, eu estou com você. No capítulo 4, versículo 10, Moisés continua procurando alguns empecilhos para travar o seu chamado. Versículo 10. Sabe o que é, Deus? Eu lembrei de algo que eu esqueci de falar para você. Né? Eu tenho dificuldade em falar, eu sou meio gago. Né? Eu não vou ter capacidade de conversar com o Faraó. Como eu vou convencer Faraó com essa dificuldade na fala? E Deus, ele fala: quem criou a boca, quem criou a voz? Fui eu. Eu vou colocar as palavras na sua boca, confia em mim. E no versículo 13, ele viu que não tinha mais nenhuma ferramenta para convencer Deus. Ele apenas fala: Deus, na moral, chama outra pessoa, eu não quero ir, eu estou com medo. E Deus reforça: Moisés, saiba de uma coisa, eu estarei contigo, confia em mim, cola em mim que é sucesso, em outras palavras. Aí Moisés se convence nessa primeira etapa e ele fala: tá bom, eu vou lá falar com o Faraó, vamos supor que eu consiga convencer ele, mas e aí, o que eu vou fazer com essa multidão atrás de mim? Como eu vou chegar nessa terra prometida que você falou? E Deus fala: siga o coelho. Em outras palavras, ele fala: vai ter uma nuvem, uma coluna de nuvem branca durante o dia que vai te guiar, e durante a noite vai ter uma coluna de fogo. E você será guiado através desses dois elementos. Siga o coelho. Eu te dei o destino, Moisés, e eu também vou proporcionar para você a estrada até o destino. Você vai saber até onde essa estrada vai chegar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos mostra o caminho. Esse é o nosso Deus que nos tira daqui e aponta para lá. Esse é o nosso Deus que tira de nós o espírito de conformismo, não alimenta em nós fantasias, um Deus que nos conecta com a realidade e nos mostra caminhos para chegar até o propósito, para chegar até o destino, entendendo que isso é fazer parte do seu reino aqui na terra. E a gente precisa cada vez mais buscar esse Deus para que a gente possa se conectar cada vez mais com as realidades e nos desconectar com essas realidades falsas que muitas vezes a gente alimenta. E Jesus, ele veio aqui na terra para florescer isso dentro de nós. Ele veio resgatar essa essência em nós e através de nós. Jesus, ele faz esse chamado, quando ele esteve aqui na terra, quando ele foi chamar os seus discípulos, ele mostra essas duas opções. Pedro, você quer continuar nessa sua vida medíocre de pescador?
porém confortável, ou você quer me seguir? Ou você quer encontrar a realidade? Ou você quer encontrar a essência da vida, o motivo de tudo isso? Se você quer, basta me seguir. Pedro, você quer continuar sendo pescador de peixe ou você quer ser pescador de almas? Jesus mostra essas duas opções para Pedro e para todos os discípulos dele. E a gente sabe que todos escolheram seguir esse coelho, que na verdade não é coelho, é cordeiro, Jesus Cristo. Porque quando seguimos esse Jesus, quando buscamos seguir cada vez mais esse Jesus, ele nos mostra os caminhos, ele nos mostra as estradas e ele aponta sempre para o destino, para a esperança. E é para isso que esse Jesus veio, né, para reacender cada vez mais o nosso propósito e nos conectar cada vez mais, né, com a realidade no qual ele quer que a gente viva. E essa é a pergunta que eu faço para mim e para você, meus irmãos. Qual tem sido a sua opção? Qual é a pílula que você tem escolhido? A pílula do conformismo ou a pílula da realidade? A pílula que traz anestesias momentâneas, porém não preenche os nossos vazios, traz um conforto, mas não traz significado. Ou a pílula que talvez seja difícil, machuque em alguns momentos, mas traz essência, se conecta com propósito, traz pertencimento. Qual é a pílula que você está escolhendo? Independente da cor, eu não quero aqui entrar na cor das pílulas, não é isso, né? Mas qual é a escolha que você tem tomado, né? As suas escolhas estão te levando para qual destino, né? As pessoas que você escolheu para caminhar contigo, elas estão te levando para onde? Aonde você vai chegar com esse excesso de trabalho que você tem carregado? Aonde você está chegando com as suas escolhas, com as suas manipulações? Aonde você vai chegar com essa mentira, com cara, com gosto e com cheiro de verdade? Que muitas pessoas acreditam, só você sabe que é mentira. Quais são as nossas escolhas? Qual é a pílula que a gente está escolhendo no nosso dia a dia? Eu falo isso, meu irmão, minha irmã, porque confesso que fico muito entristecido. E cada vez mais essa tristeza aumenta, mas a esperança não morre. Mas eu enxergo que existem muitas vidas, muitas pessoas e muitas igrejas que escolhem a pílula do conformismo, que escolhem a pílula da ilusão, que toma escolhas que alimentam coisas inatingíveis, no qual você alimenta expectativas falsas e acaba colhendo frustrações verdadeiras. É aquela pílula que você acha que está tudo bem, mas na verdade está tudo destruído por dentro. E essa é a realidade de muitas vidas e de muitas igrejas. É uma igreja, é uma vida que perdeu a visão, que esqueceu do destino, que esqueceu do motivo da sua existência, que esqueceu do motivo da sua caminhada. Se diz cristão e cristã, mas como Alice não sabe aonde está indo, não sabe aonde quer chegar, não consegue conectar tudo que você tem, né, naquilo que é essencial. Quais são as nossas escolhas? O que é real, né? Quais são os nossos destinos que devem ser priorizados na nossa caminhada? E eu percebo que quando uma igreja ela perde, e quando uma pessoa perde a visão, é porque talvez essa igreja e essa pessoa, quando eu falo igreja, eu falo nós, pessoas, quando a igreja perde a visão, significa que ela se tornou uma igreja preguiçosa, uma igreja acomodada, né? Uma igreja preguiçosa, a preguiça, ela trava o processo, a preguiça, ela desacelera a caminhada. A preguiça, ela tira e ofusca a nossa visão. E a gente percebe na Bíblia que Deus, ele encoraja o medroso, ele capacita o incapaz, ele fortalece o fraco, mas ele evita os preguiçosos. Deus não trabalha com preguiçoso, porque a preguiça, ela trava o processo, ela trava o destino, ela ofusca, ela manipula a realidade. É isso que faz.
Então, meu irmão, minha irmã, eu queria resgatar isso dentro de mim, dentro de você, essa essência de buscar o essencial e de seguir de fato esse Jesus Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa os ganhos e as perdas, não importa. Eu quero entender, como eu sempre falo, fé não é convicção, fé é confiança. Fé é confiar na convicção de Deus na minha e na sua vida. É caminhar numa estrada que você não sabe o que vai acontecer nessa caminhada, mas você confia na convicção de Deus, porque Ele te colocou nessa estrada e você confia no destino que Ele tem para mim e para você. E que isso possa ser reacendido na minha e na sua vida, entendendo que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao destino, ninguém consegue encontrar propósito na vida, ninguém consegue preencher vazios a não ser por esse Jesus Cristo. Entendendo que a cruz, ela foi dolorosa, a cruz se tornou um absurdo, mas é um absurdo de amor e de graça. E essa cruz aponta sempre, sempre apontará para o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja aí perdido, como Alice. Talvez você tenha escolhido dia após dia a tomar essa pílula do conformismo, do comodismo. Mas nesse momento, Jesus está reforçando, me siga, siga o Cordeiro. Através dessa caminhada, dessa reconciliação para muitos, eu quero ressignificar esse propósito, eu quero colocar de novo nos seus olhos a visão necessária para enxergar o destino, entendendo tudo que você pode aprender e se aperfeiçoar através dessa caminhada com Ele. Então, se você quer parar de viver uma ilusão, se você quer parar de viver uma realidade fake, fantasiosa, eu te convido agora a você falar, Jesus, eu quero de novo tomar esse passo de te seguir, ou eu nunca tomei essa decisão e eu quero aceitar agora você como meu guia, como meu mestre, eu quero ser seu discípulo, eu quero ser sua discípula, eu quero seguir esse Cordeiro que me conecta cada vez mais com a realidade no qual eu preciso viver, essa realidade que aflora o meu propósito. Se você tem esse desejo, eu queria que agora, nesse exato momento, você coloque a sua mão no peito e juntos vamos orar e pedir para que Deus nos resgate e que nos motive cada vez mais, que possamos ser uma igreja que gere movimento, que se conecte com a realidade, que não fuja para não enxergar aquilo que muitas vezes nos incomoda. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, entendendo que nesse exato momento vidas estão dispostas a ressignificar sua caminhada, a encontrar suas estradas e fazer parte, Pai, do seu reino, daquilo que o Senhor colocou como propósito, Pai. Então, em nome de Jesus, puxa elas de volta, Pai. A sua mão está estendida e elas estão tomando esse passo de aproximação, Pai, de reconciliação e de aceitação. Então, em nome de Jesus, Pai, abrace cada vida, nos mostre o caminho, Pai, por mais que as vozes de fora possa trazer uma certa confusão, mas queremos distinguir a sua voz, Pai. Queremos sentir o seu abraço e sua mão nos guiando, entendendo que a realidade não deve ser motivo de fuga, Pai, mas deve ser um motivo no qual queremos enfrentá-la, entender propósito e significado em tudo isso que o Senhor nos proporcionou, que é a vida, Pai. Queremos viver com propósito e relevância e resplandecendo a sua face, Pai, entendendo que o Senhor nos resgatou e nos salvou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei.
Que palavra maravilhosa! Obrigado, Digo, por compartilhar do seu coração. Obrigado, de fato, por essa palavra que eu tenho certeza que vai ecoar nos nossos corações durante essa semana. Meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer mais uma vez, você não está sozinho, nós queremos caminhar com você. Hoje talvez é o dia mais importante da sua vida e eu digo isso porque o nosso nascimento é um dia importante, mas o dia mais importante é o dia que a gente renasce, ou seja, a gente nasce para Cristo. E se hoje você tem a intenção de entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, nós queremos saber, nós queremos caminhar com você, nós queremos orar com você. Mas se porventura talvez hoje é o dia de você que já conhece a verdade, voltar aos caminhos do Senhor, amém por isso. Nós queremos também que você saiba que você não está sozinho. Mas se porventura você hoje também quer um pedido de oração, você quer fazer um pedido, nós estaremos orando, nós temos uma equipe que está antenada, ligada agora, por isso que a gente pede, se você quer tomar uma dessas 3 decisões, ou na verdade 2 decisões, ou esse pedido de oração, por favor, nos deixe saber através desse QR Code, entre em contato conosco, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que hoje será um dia marcante para a sua história, quando você de fato decide entregar os seus caminhos ao Senhor. Nós estamos terminando esse culto e eu queria trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração. Vai passar, Deus está no controle e nós temos certeza disso. Continue nos seguindo nas redes sociais, essa semana vai ter muita novidade de como você pode nos ajudar. E não só isso, terça-feira, lembrando, às 8 horas, nosso culto de oração. Sexta-feira, nós temos o nosso encontro marcado com o pessoal da Toca. Todos os domingos pela manhã, um culto diferente desse, às 10 da manhã. E esse culto às 18 horas, tá joia? Muita coisa acontecendo. Todas as manhãs também nós temos a nossa devocional, GR do Bolso, enfim. Fique ligado nas nossas redes sociais para você de fato estar ou fazer parte da ponte. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.